conselho específica do INSS, mas nós não chegamos a uma conclusão que permitisse ser colocado no papel, porque estão condicionando tudo a aceitar tudo globalmente. Tudo globalmente. Então é um pacote com todos os itens, né, e só vai ter conclusão ao final, do ponto de vista deles. Então, eles detalharam um pouco mais a questão do problema da aposentadoria. Isso não é uma questão específica do INSS, isso vai ter repercussão no Ministério da Saúde, na DRT, em todos os órgãos, Ministério do Trabalho e Emprego, em todos os órgãos que tem gratificações de produtividade que as pessoas levam 50 pontos. Então, a grosso modo, é aquilo que todos sabem que está sendo discutido. A média de 5 anos. Então, por exemplo, a pessoa chegou a uma média de 80 pontos. 80 menos os 50 que as pessoas já estão levando, sobram 30 de diferença. Seria pago em 3 parcelas, que eles colocaram em 2017, 18 e 19. Está doente? Nós fizemos colocações para reduzir este prazo, tá? E tem uma linha de corte que é fevereiro de 2004, não é isso? 19 de fevereiro de 2004. Isso, 19 de fevereiro de 2004, e é isso, tá? Em relação a isso. Então, isso atinge várias pessoas, tá? Foi o encaminhamento que eles deram. Então, portanto, não está sendo discutida a incorporação da GEDAS ou das gratificações. Está sendo discutida como a pessoa leva isto na aposentadoria. 2. Aí se discutiu o GEDAS. Nós colocamos lá a necessidade de inverter a parte fixa e a variável. A GEDAS tem 30 pontos que é fixa e tem 70 pontos que é variável. Eles concordaram em inverter, ficar 70 pontos fixos e 30 variáveis. E colocaram, nós não concordamos com isso, de fazer esta inversão também em 3 anos, 16, 17 e 18. Nós não vemos sentido nisto, porque na verdade nós não estamos discutindo um tostão a mais nisso, só estamos invertendo a relação. Em geral as pessoas recebem 100 pontos, um pouquinho menos. Terceira coisa, apresentamos a questão das progressões. A progressão era de 12 meses e em determinado momento passou a ser 18 meses, adiando a evolução das pessoas na carreira. Então nós colocamos lá, estava na nossa pauta, passar novamente de 18 para 12. E eles concordaram com isso. E está em estudo, tá? Acredito que depende do conjunto, de se ressarcir as pessoas, não no sentido de valores retroativos, mas se localizar a pessoa na referência que ela deveria estar antes desta modificação. Então as pessoas perderam 2, 3 referências e elas seriam enquadradas acima. Que mais? Insalubridade. Todos vocês sabem que fruto de uma instrução normativa do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Número 6. Do Ministério do Trabalho e Emprego. Não, daqui. Mas tem origem no Ministério. É eles que mandam. Então, segundo uma determinação do Ministério do Planejamento, as pessoas que trabalham nas APS, que não têm contato físico com o segurado, não tocam no segurado, não abraçam o segurado, não beijam o segurado, né, não teriam mais direito à insalubridade. Em algumas gerências começaram a tirar. Por exemplo, a gerência de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a gerente tirou. Não esperou nada. Em outros lugares não aconteceu isso. Então, a bem da verdade, o INSS sempre foi contra isso. Chegou o diretor de gestão de pessoas chegou a fazer notas técnicas para cá. O planejamento não se moveu. Agora eles já fizeram uma reunião hoje de manhã. Disseram que é possível em poucos dias resolver esta questão de garantir a insalubridade para as pessoas
né? Não retirar a insalubridade e em função dos fatores biológicos, a gente ter acesso a ela. Não está resolvido, mas eles deram uma sinalização positiva de que, finalmente, né, compreenderam o problema. Nada como uma greve para compreender o problema. A IN 74, que é aquela IN que nos obrigava a devolver dinheiro para o INSS quando fosse identificado um erro. Vejam bem, não é fraude, é erro, né? Isso já está avançado, eles estão concordando em nos retirar da IN 74, fazer um dispositivo legal que nos remeta para o RJU, ou seja, para todos os procedimentos de PAD, e vai ser discutido também a construção de um fórum, que isso não foi colocado hoje, mas é a discussão que está tendo no INSS, né, que os nossos companheiros participaram, o Luciano participou, que está aqui, se alguém tiver alguma dúvida, ser construído, o Elvis estava na outra. Foi nas duas? É polivalente. Desconstruir um comitê, alguma coisa no INSS que decidiria se é erro e, portanto, não precisaria evoluir para a PAD, ou seja, o que enquadra uma pessoa no PAD ou não em função do erro. É uma situação completamente diferente do que estava antes na N74. Tá? Se avançou também sendo construído no INSS uma discussão da metodologia da construção do plano de ação para 2016. Isso aí não está redondo ainda, porque nós estamos no curso 2015 ainda, né? O plano de ação de 2015, mas está sendo feita uma discussão de forma que as entidades possam exercer controle. Portanto, nós não estamos discutindo das entidades assumirem a gestão do INSS ou compartilharem a gestão do INSS, mas é controlar a confecção daquele instrumento que determina metas, índices no INSS, e tempos de trabalho no INSS. Então, vai ser mudada a metodologia disto, nós vamos participar na mudança dessa metodologia e da fiscalização que os nossos colegas dos locais de trabalho, de fato, tenham direito a dizer o que pensam sobre o trabalho que podem fazer. Ou para usar um termo que um companheiro de São Paulo usou, o Valber, né? Controle sobre a oferta de trabalho, de demanda. Não, oferta de serviço. Serviço. Controle nosso sobre a oferta de serviço à população. Porque nós não podemos mais continuar numa situação que tudo o INSS dá conta. Nós não somos deuses, nós não somos capazes de resolver isso. Precisa concurso público, precisa sistema, precisa equipamento, precisa uma série de coisas. Então, isso é algo muito importante que talvez muitos de nós não tendem a não valorizar. Mas isso tem a ver com o dia a dia nosso em cada local de trabalho, do controle sobre o nosso trabalho, o que nós fazemos e como fazemos. O plano de carreira, evidentemente que eles não concordam e a essa altura não tem como resolver dentro da greve o plano de carreira. Se discutiu duas questões em relação ao plano de carreira. Primeiro, criar em lei um comitê, um gestor da carreira, que, por exemplo, teria algum controle sobre essa questão de passou de 12 para 18 meses sem discutir com ninguém. Então, esse comitê teria o papel de impedir que eles fizessem unilateralmente modificações na carreira. 2. Estabelecer em lei um prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12, para que, de fato, o INSS, né, construa com a gente uma reestruturação efetiva da carreira do Seguro Social. Foi isso? Não. O que nós temos é um arremedo de carreira, mas tem o nome lá de carreira de Seguro Social. A partir daí que houve um relativo entendimento, a reunião até aí estava correndo, digamos, bem, né? Estava correndo bem, quando nós entramos na questão das 30 horas. A reivindicação nossa é a de solucionar o problema das 30 horas através de dois mecanismos. Ou colocar na carreira do Seguro Social que
a jornada de trabalho é de 30 horas, ou a aplicação do decreto do turno ininterrupto sem qualquer atrelamento a índice ou pré-condição. Trabalhou 12 horas, trabalha 6 o servidor, né? 2 turnos de 6 horas. A presidente do INSS colocou que isso é muito complicado, porque existem mecanismos do Tribunal de Contas da União, da CGU, controles de todos os lados. Levantou mais uma vez o problema da ação que colegas da atividade meio de São Paulo fizeram uma denúncia para o Ministério Público, foi isso? Sim. Enfim, eles levantaram todos os empecilhos que existem do ponto de vista legal para resolver isso através do decreto. A solução que ela apresentou é a suspensão por um ciclo, o ciclo que está em curso agora. Termina em setembro. Termina em setembro. Que termina em setembro agora. Suspendeu o... né? E nesse meio tempo se discutir o que colocaria no lugar. Qual os índices, as metas que colocaria no lugar. Construir isso. Nós dissemos para ela que isso desse jeito não nos resolvia. Nós podemos até compreender os limites que existem legais, que não fomos nós que criamos. Nós colocamos que nós conquistamos, não vou entrar no mérito, entre 83 e 84, as 30 horas semanais. Nós trabalhamos 30 horas semanais até 2009, com um pequeno lapso quando era ministro o Magri, não me lembro o primeiro nome do Magri. Rogério Magri, governo Collor, e que era lamentável que o próprio presidente Lula, em 2003, reescreveu, reestruturou, né, fez ajustes numa lei, no decreto do Fernando Henrique Cardoso, para garantir que os servidores do INSS mantivessem as 30 horas através do turno ininterrupto, e que era lamentável eles, na verdade, pegarem a nossa reivindicação de 30 horas, a nossa conquista de 30 horas, e terem transformado isso num mecanismo de gestão. Nós não aceitamos que seja um mecanismo de gestão. E não nos sentimos confortáveis com uma alternativa que, na verdade, suspende, ganha o tempo da greve acabar, para lá adiante se colocar, nós sabemos o quê. Então, na verdade, essa questão foi muito debatida, né? Ela chegou a avançar para mais um ciclo, não foi isso? Ficou meio confuso ali, mas... né? Ela avançou para mais um ciclo e nós deixamos isso em stand-by para fazer uma discussão disso, de como é que nós vamos tratar essa questão. Porque, evidentemente, nós temos uma solução que seria ideal na carreira do Seguro Social, o semi-ideal, que é o decreto, mas nós não vamos fechar a porta para essa discussão, né? Mas isso é uma avaliação que nós vamos estar fazendo no comando, vamos ter fazendo os comandos estaduais e nas assembleias. E que depende do conjunto do que nos foram apresentados. Aí entramos na questão... Isso, foi longo, houveram várias intervenções, né? Entramos no último ponto, que é a questão do governo exigir o atrelamento das questões que nós estamos discutindo da pauta específica, né, a aceitar os índices dos 21,3 divididos em 4 anos. Nós dissemos para eles que não aceitamos, porque isso inclusive já foi rejeitado nas nossas assembleias, isto. E que a única possibilidade de nós abrirmos uma discussão em torno do índice que está sendo apresentado, e inclusive da temporalidade dele, tendo em conta uma cláusula de revisão que não é gatilho, mas era compromisso deles, e uma salvaguarda, digamos, legal, para que a gente pudesse fazer o nosso movimento livremente em 2 anos, com recursos colocados na carreira do Seguro Social, para além dos índices que estão sendo colocados, inclusive para categorias, com todos os respeitos aos trabalhadores,
dessas categorias, mas que não tem a greve que nós temos no INSS. Uma greve forte, uma greve grande, uma greve que emociona cada um de nós, que está parando o país. No meio da reunião me chegou a notícia que o Amazonas parou. Tá? Nós temos, portanto, praticamente todo o país parado, com a adesão das chefias. Hoje, quando nós estávamos no INSS de manhã, tinha quantos servidores trabalhando? Acho que 680. Quantos? 680. 680 servidores registrados no sistema como estivessem atendendo. Então o INSS está parado. Uma das maiores, se não a maior greve da história que nós estamos fazendo. Portanto, nós temos greve, nós temos peso social. Não há órgão público no país que tenha alcançado os níveis de produtividade dos servidores do INSS. Nós atendemos com menos pessoas, mais gente que nós atendíamos na década de 80, na década de 90 e na primeira parte da década de 2000. Portanto, nós queremos que seja cumprida a promessa feita pelo ministro Gabas em 2008, que o acordo de 2008, que não foi cumprido, porque criou o problema das 30 horas, e não era isso que estava no acordo, que seja cumprida a segunda parte do acordo, que era a continuidade do avanço na carreira. E, portanto, nós colocamos na mesa um valor para ser discutido. Isto nós conversamos mais ou menos na hora ali. Nós propusemos que fosse dado para a carreira do Seguro Social, para a gente discutir conforme nós fôssemos utilizar esses valores. Uma média não significa que o servidor recebesse isto, mas uma média de R$ 1.200 por cabeça, por cada servidor ativo e aposentado da carreira do Seguro Social. Nós colocamos isso para abrir uma discussão. Vou voltar a repetir, 1.200 além dos índices de 21,3 dividido em 4. R$ 1.200 além disto, a partir de 1º de janeiro de 2016. Aí houve eles começaram a fazer contas, nós nos perguntando coisas, e em determinado momento o Sérgio Mendonça disse que nós estávamos muito longe, que ele tinha expectativa de resolver o assunto da greve hoje, o que era impossível, porque nós temos os nossos fóruns. A greve não será resolvida por WhatsApp, não será resolvida no Facebook, será resolvida nas discussões dos piquetes, nos locais de trabalho, nos comandos estaduais e nas assembleias estaduais dos nossos estados, das nossas entidades. É aí que vai ser resolvido. Vai ser feita uma plenária nacional que vai avaliar a posição de cada estado e vai retornar para a nova Assembleia ratificar ou não ratificar a decisão da plenária. Quem decidirá a continuidade da greve proposta, o que vai acontecer com a gente, vai ser os nossos fóruns, vai ser as nossas assembleias. Então não havia possibilidade de hoje. A nossa expectativa era pegar uma proposta por escrita e apresentar. Ela não tem, portanto nós não temos nada a apresentar, nós vamos continuar fortalecendo a nossa greve. Deixa eu só concluir, daí os companheiros vão complementar. Ele ameaçou sair da mesa. Nós dizemos que era uma atitude extemporânea dele porque nós avançamos. Nós não podemos dizer que a greve já não tem conquistas, que já não tem vitórias. Mas nós temos que resolver o problema das 30 horas e temos que resolver esse problema do condicionante aos 4 anos e esses 21,3. Portanto, companheiros, nós estamos indo bem, nós temos perspectiva de fato de vitória. Temos que passar para os nossos companheiros em todo o país isto que eu falei: calma, tranquilidade.